Bem, em se tratando agora da circulação, pessoal, nós já demos um preview aí, né? Já falamos de alguns vasos sanguíneos. Vamos relembrar então o nome direitinho de cada um desses vasos e a função de cada um desses vasos sanguíneos também, tá bom? Primeiro é importante nós lembrarmos o seguinte: o sistema cardiovascular ele não tem começo, meio ou fim. Ele é contínuo, tá? Então ele é um circuito fechado e contínuo. Ele vai exigir a ação de uma bomba muscular, como nós já falamos, o coração. Então a grande função, isso a gente vai ver um pouquinho para frente, mas já adiantando, a grande função do sistema cardiovascular qual que é, pessoal? Conseguir fazer com que o sangue circule. Então para isso ele tem que gerar pressão, né? Então ele faz força para gerar pressão, porque essa diferença de pressão de um lado para o outro do sistema é que vai manter o fluxo sanguíneo. Então eu preciso de uma bomba que contraia, gere força para gerar pressão e aí fazer com que esse sangue possa circular. De qualquer maneira, então, nós temos aí o nosso coração, relembrando, não é o início do sistema cardiovascular, tá bom? Não tem começo, meio ou fim, mas só para que a gente fique de uma maneira mais didática, para relembrar que a gente precisa de uma bomba e para relembrar também o seguinte, que todos os vasos sanguíneos que saem do nosso coração são as nossas artérias. As artérias nós já vamos ver em outra figura. Elas são vasos muito grossos, calibrosos e precisam ser assim por quê? Porque elas têm que enfrentar o sangue que está saindo com toda a força do coração. Então ela tem que ser grossa e calibrosa para aguentar esse baque, aguentar o tranco. Então são vasos mais reforçados. Aí com o passar do tempo, né, quanto mais distante fica do coração, esse vaso ele pode ser ou se tornar mais fino. Por quê? Porque já não vai estar sobre alta pressão. O sangue que está passando por ali já não está passando com uma pressão elevada. Então não tem perigo de romper um desses vasos sanguíneos. Então aí nós estamos falando das nossas arteríolas. Então são vasos sanguíneos um pouco mais ou menos calibrosos, né? Um pouco mais delgados. Bem, depois das arteríolas nós temos os nossos capilares. Estes sim são os vasos mais delgados do nosso organismo. A gente já vai ver uma figura, eles são compostos de apenas uma camada celular. Tá? E é aqui que vão ocorrer todas as trocas, pessoal. Já vou adiantar para vocês. Então, a troca entre, né, sangue e célula vai acontecer nos nossos capilares. Troca de oxigênio, troca de CO2, troca de nutriente, né, entrega de nutriente, entrega de hormônios. Então, todas as trocas vão acontecer em nível dos capilares. Bem, passou, já deixou o que tinha que deixar na célula, já removeu o que tinha que remover das células. Agora, esse vaso pode ficar um pouquinho mais grosso. E aí nós vamos chamar esse vaso de vênula. Agora eu estou devolvendo, está voltando esse sangue para o nosso coração, para ganhar novamente força e ser ejetado para onde nós queremos. No caso aqui, se a gente estava falando de um sangue arterial, a gente já deixou o oxigênio nas células, ele está voltando para o coração para agora ser encaminhado para os nossos pulmões, para ser carregado novamente com oxigênio e para que a gente jogue fora aí esse CO2 que foi produzido nas nossas células, ok? Então agora as nossas vênulas vão entregar esse sangue, né? Elas coletaram esse sangue que saiu do capilar, vão entregar agora esse sangue para as nossas veias. E aí a gente tem que relembrar que, da mesma maneira que todo vaso que sai do coração é uma artéria, todo vaso que volta para o coração é uma veia. Bem, aqui é uma outra figura, também bastante didática, eu gosto bastante dessa figura, que mostra para a gente o seguinte, olha lá. Então nós temos aí as nossas artérias, reparem que elas têm mais camadas celulares do que as arteríolas. Tá vendo como ela é mais grossa? Parece ter uma capa a mais de células aqui, justamente porque ela tem que aguentar o sangue sob alta pressão. As arteríolas, por sua vez, elas são um pouquinho mais finas, mais delgadas e reparem, elas têm músculo liso ao seu redor. E essa é uma grande informação, importantíssima. Por quê? Porque a gente já vai ver que essas arteríolas são as responsáveis por controlar o fluxo sanguíneo. Então, essa musculatura lisa aqui, ó, músculo liso, vai ser responsável pela tal vasoconstrição e vasodilatação. Quando eu quero que passe mais sangue num determinado local, o que eu faço? Relaxo essa musculatura. Vai passar mais sangue por aqui, porque o vaso vai ficar com um diâmetro maior, vasodilatação. Quando eu quero que passe menos sangue naquela região, estimula a contração dessa musculatura para que cause
constrição, para que chegue menos sangue naquela região. Então é assim que eu abro a torneira de algumas regiões e fecho a torneira de outras. Por exemplo, durante o exercício, eu quero que chegue mais sangue nos músculos que estão em atividade. Né? Então eu estou lá na academia fazendo um desenvolvimento supino no banco reto, exercício para o peitoral maior, tríceps braquial, deltoide medial anterior, eu quero que chegue mais sangue nessas regiões. Então nessa musculatura eu vou causar vasodilatação. Na musculatura que está em repouso, eu posso causar vasoconstrição. Por quê? Porque eu só tenho 5 litros de sangue, mais ou menos. Então eu quero redistribuir esses 5 litros onde está precisando mais. Está precisando de mais sangue aonde está onde? Em atividade. Eu preciso que chegue mais oxigênio, mais nutriente, mais hormônio. Eu preciso remover mais rápido o CO2, eu preciso remover mais rápido os prótons de hidrogênio que podem causar fadiga. Então eu preciso de mais sangue passando naquela região. Então eu abro a torneira daquela região, fecho a torneira da região que não está em atividade. Quem é que faz isso? As arteríolas. Tá? Então vasodilatação e vasoconstrição grave. Os responsáveis são as arteríolas. Bem, como nós já vimos, depois das arteríolas nós temos os nossos capilares. Então olha o que eu falei para vocês aqui. Ó, o capilar tem uma camadinha só de célula. Olha aqui, ó, uma célulazinha aqui e ao lado dela outra célulazinha. Então é uma camada celular. Então o que está aqui no sangue, né, então tem aqui ó, o oxigênio aqui no sangue, está lá o oxigênio aqui no sangue. Ele facilmente vai passar para as minhas células. Por quê? Porque aqui só tem uma camada de célulazinha entre ele e as células que estão precisando do oxigênio. Tá? Bem, feita essa troca, no nosso desenho a gente pode até notar, está vermelhinho aqui, ó, indicando que esse vermelho é o nosso sangue arterial, rico em oxigênio. Então a troca está acontecendo mais ou menos aqui. Ó. As células estão por aqui, está acontecendo a troca, olha o sangue como é que está ficando aqui. Ó. Na nossa figura está mais azulado, indicando um sangue venoso. Então nós tínhamos aqui um sangue arterial e agora foram feitas as trocas. Eu deixei, né, o oxigênio nas minhas células e agora estou removendo, estou jogando para o sangue o CO2. Tá difícil desenhar aqui, ó. A coordenação já não é boa, né? Por isso que o sangue aqui está meio azuladinho, para expressar que esse sangue agora é um sangue venoso, portanto, agora ele tem que voltar para o nosso coração para ser encaminhado para os pulmões e reabastecido com oxigênio. E como é que ele volta? Olha lá quem é que vai recolher esse sangue que veio dos nossos capilares. As nossas vênulas, que vão encaminhar esse sangue, como nós já falamos, para as nossas veias. Olha lá as nossas veias. Muito bom, então tá aí, ó, um resuminho do que nós falamos até então. Qual que é a função das nossas artérias? Transportar o sangue sob alta pressão, por isso que elas têm que ser calibrosas. Qual a função das nossas arteríolas? Alterar o fluxo sanguíneo, vasoconstrição e vasodilatação. Qual a função dos nossos capilares? Realizar as trocas. Água, CO2, oxigênio, nutriente, eletrólito, hormônio, tudo. Realizar as trocas. As nossas vênulas vão recolher, né, coletar o sangue vindo dos capilares para encaminhar para as nossas veias. E uma coisa muito importante que nós não falamos, qual é a grande função das veias? Além de recolher esse sangue e o devolver para o coração. Olha lá, isso é muito importante. As nossas veias servem como um certo reservatório de sangue. Como assim? Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha lá as nossas veias. As nossas veias, elas possuem válvulas. Então olha lá as nossas válvulas. Então as veias também possuem válvulas, também unidirecionais. Olha esse desenho aqui, ó. O sangue aqui ele passou, ó, de um segmento da veia para outro. Está passando de um segmento da veia para outro. Se ele tentar voltar, essas válvulazinhas vão fechar, olha lá, não permitem que o sangue volte. Se a pessoa tiver alguma complicação genética ou por algum outro motivo, né, por excesso de pressão, alguma outra patologia que fez com que muito sangue se acumulasse aqui, isso pode lesionar esses folhetos aqui, essas válvulas, tá? Então isso pode ser genético ou adquirido, e aí a pessoa vai ter o que nós chamamos de varizes, né? O sangue começa a retornar e acumular demais nos espaços inferiores aqui.
Fora isso, pessoal, se nós observarmos aqui nessa outra figura, dá uma olhada nas nossas veias. A gente já volta para os outros ali, ó. Dá uma olhada nas nossas veias. Olha as camadas teciduais aqui. Reparem que as nossas veias possuem uma camada de tecido elástico, assim como as nossas artérias. Por que elas possuem tecido elástico? As artérias justamente para conseguir ter aquela complacência de receber o sangue saindo com alta pressão. Então, se ela não fosse elástica, a chance de você arrebentar uma artéria seria grande. Mas graças a essa elasticidade, a hora que o sangue sai com toda aquela pressão, ela consegue ter a complacência, consegue abrigar aquele maior volume de sangue, né? Ela se distende para conseguir diminuir aquela pressão na parede que ela está sofrendo e depois ela retorna para o local de origem. As veias, a mesma coisa, como elas vão estocar um pouco de sangue, reservar um pouco de sangue, elas têm que ser um pouquinho mais elásticas, porque se ficar um pouquinho mais de sangue reservado ali, ela consegue ter aquela complacência também e aumentar o tamanho da bolsinha ali para reservar mais sangue. Legal. Olha as nossas arteríolas, pessoal, que a gente falou. Tem bastante o quê? Músculo liso, olha lá. Então tem uma boa camada de músculo liso, certo? Justamente pelo que nós já falamos de vasoconstrição e vasodilatação. E olha lá os capilares. Olha que legal. Os capilares, como nós falamos, tem só uma camada celular, é só o endotélio, tá? Justamente para facilitar essa troca. Sai oxigênio, sai nutrientes, sai hormônio, sai eletrólito, vai para a célula. Vem CO2, vem hidrogênio, né, prótons de hidrogênio, para serem encaminhados, para serem jogados fora do nosso organismo. Então eu preciso ter só uma camada para facilitar essa troca. Tá? Bem, a gente já falou sobre isso, mas agora a gente vai dar um nome a essas circulações, pessoal. Tá bom? Lembra que eu falei para você, a circulação não tem começo, meio e fim, ela é contínua. Mas de maneira didática, a gente classifica a circulação em circulação pulmonar e circulação sistêmica. Tá? Vamos ver o que é cada uma delas. Eu prefiro a figura que está na sequência aqui. Ó. Vamos lá. Então aqui fica mais claro para a gente. Então vamos acompanhar aqui. Ó. Olha o sangue saindo aqui. Então o nosso ventrículo esquerdo está aqui, só que lembra que a artéria aorta ela sai por cima do ventrículo esquerdo. Então o sangue está saindo por aqui. Ó. Olha lá a nossa artéria aorta. Está indo abastecer tanto a parte superior do nosso corpo com oxigênio, nutrientes, etc. e tal, quanto a parte do tronco e membros inferiores. Tudo bem? Bem, uma vez que é feita essa troca, olha lá, esse sangue arterial vai se transformar em sangue venoso e aí ele vai ter que retornar para o coração. A mesma coisa aqui no tronco e membros inferiores. Ó. Teve a troca, olha lá os capilares aqui, ó, e agora está retornando esse sangue venoso. Então, tanto o sangue da parte superior quanto da parte inferior e tronco estão retornando, todos eles vão retornar para o mesmo local aqui. Ó. Tudo isso vai retornar para o nosso átrio direito. Então, está retornando para o átrio direito. Legal. Essa circulação que vai do ventrículo esquerdo até o nosso átrio direito, nós chamamos de circulação sistêmica. Por quê? Porque é a circulação que está abastecendo o sistema, está levando oxigênio para todo o nosso sistema, todo o nosso corpo. Então essa é a nossa circulação sistêmica ou grande circulação, porque abastece o corpo inteiro. Por outro lado, agora o sangue que retornou venoso para o seu coração, não é isso? Ele vai sair pelo seu ventrículo direito, tá? Olha lá, saindo pelo ventrículo direito, vai para os seus pulmões. Olha aqui os pulmões, ó. Está indo para os pulmões, está indo pegar oxigênio, jogar fora o CO2 e recolher aí, abastecer o sangue com oxigênio, para se tornar de novo um sangue arterial, vermelhinho, olha lá. Então essa circulação está saindo do seu ventrículo direito e está voltando para o seu átrio esquerdo, para começar tudo de novo. Então essa circulação nós chamamos de circulação pulmonar. Foi coração, pulmão, coração. E olha como ela é pequenininha. Então a outra nós chamávamos de grande circulação, essa nós chamamos de pequena circulação. Coração, pulmão, coração. Coisa de índio, né? Grande circulação, pequena circulação. Então a grande circulação abastece o corpo todo. Pequena circulação leva esse sangue venoso para os pulmões para ser reabastecido com oxigênio e retornar para o coração para que comece tudo de novo, um novo abastecimento com oxigênio, nutrientes, etc. e tal. Ok?